Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje, oferta e compartilhamento. Esta é a 8ª lição do trimestre que estamos estudando sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E o texto para leitura em estudo, 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao 15, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, o desprendimento material. Segundo, gesto de sinceridade, amor e igualdade. E terceiro, cuidado com as ofertas. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, viver a prática da partilha. Segundo, compreender a solidariedade como princípio. E terceiro, servir aos irmãos conforme Jesus ordenou. E eu sugiro que você faça a leitura de todo o capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios, que somados a esse comentário, seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos neste canal. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Compartilhe o link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução desse comentário, o escritor diz que a experiência pastoral de Paulo lhe permite entender que a igreja em Corinto precisava selar seu arrependimento com uma atitude prática. A fim de estimulá-los à prática da caridade, ele menciona o exemplo das igrejas da Macedônia. Primeiro tópico, o desprendimento material. 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 ao 8. Paulo passa a falar dos frutos do evangelho nas cidades pobres da Macedônia. Macedônia era um território centralizado nas planícies adjacentes do Golfo de Tessalônica, dominada pelos gregos desde o século IV a.C. Depois de Alexandre o Grande, dinastias macedônias governaram os territórios até que foram ultrapassados pelos romanos. E em 167 a.C., a Macedônia foi dividida em 4 federações republicanas, entre elas está a cidade de Filipos, a cidade de Tessalônica, de Bereia. Lá no capítulo 16, verso 9 de Atos dos Apóstolos, Lucas conta um relato de que Paulo está nesse lugar e tem uma visão, um homem de Macedônia, ou da Macedônia, vem até ele e lhe faz um convite dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo atende o convite e começa a pregar nessas cidades de Filipe, de Tessalônica, de Bereia, e o evangelho tem uma grande aceitação nesses irmãos. Só que esses irmãos têm um poder aquisitivo muito baixo. Eles não têm muito recurso, mas uma vez que eles receberam o evangelho, a sua generosidade é tão grande que parece que eles são mais ricos do que todos, demonstrando a sua generosidade para com as pessoas. E Paulo quer pegar esse objetivo ou pegar esse testemunho como objetivo de encorajar os crentes de Corinto a também contribuírem para ajudar outros irmãos. Primeiro subtópico, tesouro de generosidade. Aqui no verso 2 ele diz que por meio de muitas provas de tribulação, eles manifestaram abundância de alegria. A prova era grande, a tribulação também, mas a alegria era muito maior, de maneira que eles continuavam ajudando o apóstolo a ajudar ainda outras pessoas. É interessante que Paulo, após receber as notícias trazidas por Tito, que a igreja lá de Corinto tinha se reconciliado, tinha deixado aquela situação difícil que tinha com o apóstolo e agora estava desejosa a voltar os trilhos, Paulo quer pegar esse exemplo da igreja lá na Macedônia para mostrar aos coríntios como era possível ajudar mais alguém. A exortação de Paulo era para que esse exemplo seja seguido pelos coríntios que já vinham num período de declínio espiritual, conforme está registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6 ao verso 8. Era tempo de praticar os valores do verdadeiro evangelho, os quais já praticavam antes de caírem no engano. Que é isso, pastor?
A impressão que nós temos nas entrelinhas do verso 11 é que os crentes de Corinto já trabalhavam isso, a sua contribuição, a sua oferta. Mas uma vez em que eles deixaram se levar por falsos ensinos, então ignoraram, essas coisas deixaram de praticar. Nessas entrelinhas, Paulo, juntamente com os coríntios, já havia um alvo estabelecido para aquela coleta. Já havia um plano, mas os coríntios tinham ficado muito aquém do alvo, tanto na posição quanto na realização. A oferta deles era muito pequena, muito baixa. A realização da sua oferta também era muito baixa. Paulo quer mostrar a eles a voltar a esse sentimento, a cumprir com a palavra, daquilo que eles prometeram antes, de ajudar aqueles menos favorecidos. E aí, meus irmãos, e qual era o valor? Paulo, na verdade, ele só queria que os irmãos pudessem fazer o possível, não o impossível. E o valor dessa contribuição era segundo a posse de cada um. Ele não está estabelecendo, ou vocês vão ter que dar, está aqui, olha, a campanha dessa forma, quero saber quem é que dá mais. Não. Ele está dizendo, olha, conforme o que você puder. É interessante observar que, à luz da palavra de Deus, Paulo espera que os irmãos de Corinto, eles cumpram a sua palavra. Eles tinham prometido antes que iam ajudar, mas só a palavra. E ele está pedindo. Então, na ótica paulina, nós podemos observar o seguinte: a vossa oferta seja bênção e não avareza. Por que Paulo usa para eles, lá no verso de número 5 do capítulo 9 de 2 Coríntios, a tua oferta deva ser bênção e não avareza? Por quê, pastor? Porque bênção, aquilo que você já determinou no seu coração, já trouxe lá da sua casa, já veio pronto, já veio determinado, eu vou abençoar. Avareza é quando não se prepara e só faz porque o apóstolo está pedindo. E ainda às vezes culpando o apóstolo como um homem avarento, um homem que só pensa no dinheiro. Então essa oferta era como uma avareza, diz o apóstolo Paulo. E aí nós vamos perceber o seguinte: apesar disso, aqueles crentes de poder aquisitivo muito baixo lá na Macedônia, eles manifestaram abundância de alegria, e sua pobreza superabundou grande riqueza da sua generosidade. Perceba que o propósito de Paulo é estimular a prática da partilha, pela qual se dá testemunho de conversão e de obediência. Esse é o objetivo de Paulo. Ele está querendo aproveitar o gancho, já que a igreja diz que quero voltar atrás, eu quero andar com você, eu quero obedecer a palavra de Deus, então dá uma prova. Prova que você está voltando, prova que você vai continuar caminhando junto. Então manda a oferta para ajudar os irmãos. E esses irmãos eram de onde, pastor? Lembra lá no 1 Coríntios? Os irmãos lá de Jerusalém, que estavam passando um perrengue medonho. Os irmãos estavam num poder aquisitivo muito baixo e precisavam de ajuda. E Paulo está pedindo simplesmente para ajudar. Ele não está pedindo para ele. Para ajudar aqueles irmãos que estavam com necessidade, que precisavam da ajuda dos demais. Segundo o subtópico, iniciativa voluntária. 2 Coríntios capítulo 8, verso 3 e verso 6. Aqui o escritor vai falar de uma iniciativa do seu cooperador chamado Tito. Os coríntios sabiam desde a primeira carta que Paulo queria fazer uma grande coleta para socorrer a igreja na Judéia, como já falei para você no primeiro tópico. 1 Coríntios capítulo 16, verso 1 ao verso 4. Ao tocar nesse assunto, a intenção é ensinar a partilha nascida da compaixão íntima pelos que sofrem. Os coríntios são exortados a esse nível de compromisso com o corpo de Cristo. Por isso, Paulo cita o exemplo das igrejas que tinham pouco e que, apesar disso, a graça de participar e da assistência aos santos era tamanha, que está no verso de número 4. E aí o escritor faz uma pergunta para a gente, dizendo o seguinte: o que leva à alegria de partilhar o pouco disponível? A resposta está logo na sequência. Deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. A resposta, então, o que leva uma pessoa a doar o pouco que tem? É uma pessoa que se entrega completamente ao Senhor, que aprende que a sua salvação
Foi uma obra gratuita de Cristo que se doou a si mesmo sem reserva, e não doando simplesmente uma parte, mas doando um todo para que pudéssemos nos alcançar. E quando esses crentes lá receberam essa palavra de Deus, esses crentes tanto de Filipos quanto de Tessalônica, receberam a palavra de Deus, eles se doaram completamente a Cristo, e depois de se doar a Cristo, se doaram também ao apóstolo para dizer: conte conosco, nós vamos ajudar, o pouco que temos nós queremos compartilhar. Agora escute, irmãos, ou seja, entregaram-se a Jesus quando se submeteram ao pastoreio de Paulo. Paulo está pregando, está ensinando. Por isso, o escritor diz que ninguém melhor do que Tito, que testemunhou a nova atitude e o arrependimento dos coríntios. Para quê, pastor? Para coletar tudo o que prometeram partilhar antes dos erros cometidos. Quem é que vai lá fazer essa reconciliação? Tito, não é Tito? Pois é com Tito que eles abrem o coração. Olha, nós estamos arrependidos de tudo que nós fizemos com Paulo, e nós queremos rever, nós queremos voltar atrás, nós queremos ter comunhão de novo, nós queremos fazer valer aquilo que nós prometemos no início da nossa fé. Ninguém melhor do que Tito, que se coloca voluntariamente para ir lá, para fazer essa coleta e trazer essa ajuda para ajudar os santos que estão lá em Jerusalém, que estão lá na Judéia, precisando da ajuda dos santos. Terceiro subtópico, a força do exemplo. 2 Coríntios capítulo 8, do verso 7 e verso 8, o apóstolo menciona favores e dons que a igreja em Corinto já manifestava. Que é isso, pastor? Eles tinham uma igreja cheia dos dons, portanto, se era uma igreja cheia dos dons, tinha lá a fé, tinha as habilidades da oratória, tinha os conhecimentos variados, o zelo e caridade pelos ministros do evangelho. Mas Paulo vai mostrar que ainda lhe faltava algo. Que algo é esse, pastor? Eles precisavam serem generosos pelas pessoas que estavam sofrendo as mais diversas necessidades. Nesse contexto, Paulo está se referindo à partilha como gesto de quem sente a necessidade do outro como se fosse a sua própria. E um texto que nós podemos ter muito bom para essa base é lá em Lucas capítulo 10, verso 30 e 35, quando aquele samaritano que encontra um judeu caído à beira do caminho, ele ignora todas as diferenças raciais e assume o compromisso de ajudar, pensando que se ele fosse aquele necessitado, aquele ferido, como ele gostaria de ser tratado. É isso aqui que Paulo quer mostrar aos crentes de Corinto. Avalie a necessidade do irmão lá na Judéia e pense que se fosse você, como você gostaria de receber essa ajuda? Como você gostaria de ser tratado? É isso que Paulo quer mostrar. Não se trata de se considerar bom por fazer doação, mas de se sentir responsável, ou seja, compungido a responder a um apelo. Eu me sinto compungido a uma necessidade, a um dever de responder, porque se fosse eu, também gostaria de ser atendido desta forma. Esse nível de compromisso com a vida do irmão exige que não tenhamos nenhum benefício, ou seja, eu estou fazendo sem esperar nenhum benefício em troca, nem a presunção de vaidade. Eu estou fazendo porque para mostrar que eu posso fazer. Também não. Paulo escreve em tom de convite e proposta irrecusável. Ele não ordena que ninguém participe da coleta. Ele propõe que aproveite a oportunidade para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, que está no verso de número 8 do capítulo 8. É interessante que, à luz desse texto, na ótica paulina, o amor não é uma questão de meras palavras ou de sentimentos emocionais. Consiste em servir ao próximo. De outro modo, como poderia ser dito que amas? Mediante a diligência de outros, o exemplo estará aí. Então, os macedônios, né? A diligência de outras pessoas. O que Paulo quer mostrar? Olha o exemplo dos macedônios, olha a diligência deles. Se vocês quiserem
ter um exemplo, então é só olhar para eles. Eles têm menos poder aquisitivo do que vocês, mas eles estão com as mãos abertas, com o coração escancarado, para ajudar todos aqueles que dependem de um compartilhamento de pão, que precisam de uma ajuda, que estão passando por necessidade. Eles têm maior prazer de repartir o pão. É esse o exemplo que Paulo quer mostrar aos crentes de Corinto, para que eles peguem essa ideia e também possam ajudar o menos favorecido. Segundo tópico, gesto de sinceridade, amor e igualdade. 2 Coríntios capítulo 8, do verso 9 ao 15, cada uma das nossas atitudes deve refletir o padrão de amor excelente praticado por Jesus. Por isso, Paulo recomenda que os coríntios experimentem tal entrega, participando da grande coleta em favor da igreja na Judéia. Primeiro subtópico, exemplo de Jesus, verso 9. Paulo vê a participação na coleta em favor da igreja na Judéia como um desafio oportuno para os coríntios. Na vida cristã, amar implica agir exclusivamente em favor do outro sem buscar proveito nenhum para si. Ele vai mostrar exatamente o exemplo de Jesus. Para que ninguém se sentisse merecedor de honras, Paulo recomenda que olhem para Jesus e compreendam o efeito transformador da mensagem da cruz. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 e 20. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Por que ele usa loucura para os que se perdem? Porque na ótica humana ninguém faria nada por alguém sem receber algo em troco. Jesus, ele entrega-se a si mesmo sem esperar que qualquer um de nós tivesse algo a dar em troco por esse sacrifício. É isso que Paulo quer mostrar aos crentes de Corinto, fazer por alguém sem esperar de quem uma recompensa. Fazer. Paulo quer mostrar isso. Quem entende o que Jesus fez não cultiva a soberba, antes sente-se compungido a cuidar dos irmãos, deixando para trás a vaidade e rivalidade. Deixa tudo e eu quero ajudar, sem esperar que algo tenha em troco. Se de fato havia entendido a mensagem da cruz, deveriam retomar a prática da partilha sincera que antes haviam entre eles, conforme está no verso 10 do capítulo 8. Eles antes já tinham dito isso, já tinham prometido para o apóstolo que iam fazer. O escritor Paulo, nesse verso, ele diz que eles não deveriam só praticar, mas também eles deveriam querer praticar. Porque poderia ser que pratica porque alguém está insistindo para praticar. Ele está colocando que não somente o praticar, mas a vontade de praticar. Paulo não está dizendo que estar disposto é melhor do que a realização. Eu estou disposto a fazer melhor do que realizar, mas eu não vou realizar. Mas a boa disposição determinará a prática, irmãos. A boa disposição. Então, se eu tenho vontade de fazer, eu estou disposto para fazer, isso vai fazer com que se torne real aquilo que eu quero praticar. Então, precisamos sim de termos essa determinação para que a prática aconteça. A motivação sempre será importante para todos nós, porque se não tivermos motivação, também não vamos fazer nada. Precisamos que alguém nos motive, mas precisamos dessa iniciativa. Nós precisamos também desse querer para poder realizar. Senão, nós vamos fazer sempre porque alguém está mandando. E quando a gente faz porque alguém está mandando, nós estamos perdendo de ser abençoado, porque só fazemos porque alguém está mandando fazer. Segundo subtópico, boa vontade e proporcionalidade. Verso de número 12. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Paulo ensina que a boa vontade é condição para que a oferta seja aceita por Deus. Boa vontade é a motivação que nos leva à alegria de servir. E um exemplo disso nós temos em Atos 10:31. Cornélio, um gentil, que estava em jejum e oração até a hora 9, e quando de repente ele tem uma visão que a sua oração e o seu jejum subiu até diante de Deus. Portanto, a má vontade não significa apenas o gesto
a contragosto, mas, sobretudo, o gesto correto movido por intenção errada. A má vontade de fazer, pode até estar fazendo, mas, segundo o escritor, é um gesto correto de fazer, mas uma motivação errada. Infelizmente, há quem veja na necessidade e miséria uma oportunidade para promover a própria imagem e, assim, perceber vantagens pessoais. Mateus capítulo 6, verso de número 2, o Senhor Jesus falou para os seus discípulos dizendo o seguinte: quando deres uma esmola, não faça tocar trombeta que você deu a esmola. Não saia dizendo por aí que você ajudou. Isso é hipocrisia. Hipocrisia é buscar a glória, é buscar ser glorificado, ser reconhecido pelos homens. Quando você dá uma oferta e sai falando que você deu, é porque você quer reconhecimento pelos homens que você fez. E quantas pessoas existem assim, né, irmãos? A boa ação motivada pela motivação errada pouco vale, diz o escritor Paulo, e na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 3, ele diz: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado por alguém, mas se eu não fizesse as coisas por amor, nada disso me adiantaria. Por isso o escritor é muito claro para todos nós que ninguém pode passar a prática da boa vontade se não estiver motivado pelo cuidado com o seu irmão. Lucas, capítulo de número 11, verso de número 44. O Senhor Jesus, falando para os escribas, disse assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como sepulcros, que não aparecem, e os homens não sabem o que vocês escondem. Ou seja, simplesmente uma fachada. Ele está dizendo que ninguém pode passar a prática da boa vontade se não estiver motivado pelo cuidado com o seu irmão. Os fariseus não faziam isso, era só fachada, só para mostrar que estavam fazendo. Tiago, capítulo 2, verso de número 16. O escritor disse o seguinte: se tu ver o teu irmão padecer necessidade e simplesmente disser vai em paz, ele vai dizer assim: que isso adianta? Que isso pode fazer para ajudá-lo, tal pessoa? Não precisamos doar tudo o que temos, pois partilhar com alegria o quanto for possível é mais agradável a Deus do que fazer grande oferta além das posses e depois lamentar por isso. Faz e depois não tem o reconhecimento, aí vai ficar lamentando: por que eu fiz? Eu fiz, mas não foi reconhecido pelo que eu fiz. Ele está falando que a boa vontade e proporcionalidade. Faça segundo a sua proporção, mas faça com o desejo do seu coração sem esperar o retorno. Deus não exige sacrifícios além das posses de cada um, mas também não nos permite a indiferença ao sofrimento do irmão. É muito forte, muito importante para todos nós, sobre esse tópico, boa vontade e proporcionalidade. Faça conforme a sua posse, conforme o seu querer, mas faça de coração, faça com alegria, faça como que você está fazendo para o próprio Senhor ao ajudar alguém e saber que a recompensa você vai receber do próprio Deus, o Senhor que cuida de mim e cuida de você. Terceiro subtópico, a partilha gera igualdade. 2 Coríntios capítulo 8, verso 13 ao verso 15, de modo que a abundância daqueles venham a suprir a vossa falta e assim haja igualdade. A igreja em Corinto era abundante em condições materiais, de modo que poderia contribuir enormemente para o alívio das privações sofridas pelos irmãos lá na Judéia. Tal gesto feito no presente era valioso para que, posteriormente, a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta quanto às necessidades espirituais, pois a oferta que preparavam acontecia enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto. Aqui nesse texto nós vamos perceber que o que Paulo quer mostrar é que enquanto nós ajudamos alguém que está precisando, ele está dizendo que
essa igualdade é porque o retorno é espiritual. Enquanto ajudamos materialmente alguém que está passando necessidade e que é do outro lado da linha, esse alguém está orando por nós, esse retorno é de imediato, porque há um retorno espiritual de alguém que está orando, esperando que o pão chegue à sua mesa. E aí Paulo está dizendo que haja igualdade. Para uns vai chegar para suprir a sua necessidade física e para você suprir a sua necessidade espiritual. Quando olhamos por esse viés, nós vamos perceber a igualdade já aqui. Mas também pode ser que seja no amanhã, aquele que está contribuindo hoje, amanhã seja ele o necessitado. E ele precise também de ajuda. Queridos, é interessante observar que o ato de dar deve ser uma atitude espiritual de devoção. O ato de ajudar. Uma atitude espiritual da minha devoção de ajudar. Porém, se tornar obrigação, eu estou fazendo porque eu sou obrigado, ainda que tenha disposição, não pode ser considerado um serviço cristão. Quando nós fazemos alguma coisa porque nos achamos obrigados a fazer, pode ter certeza que você não está prestando um serviço cristão. Você está ajudando alguém, mas não prestando um serviço a Cristo Jesus. Por quê, pastor? Porque o seu modelo é um modelo exemplar para todos nós. Fazer a alguém sem esperar de quem. Nós observamos lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 16 e no verso de número 18, quando Israel estava no deserto e que ele escolhia o maná que Deus mandou, a ordem era que não sobrasse nada para o dia seguinte. E Deus trabalhou de uma maneira tal que todos que colhiam, uns colhiam mais, outros colhiam menos, mas de maneira que quando faziam a medição para repartir na hora da refeição, era de igual para todas as pessoas. De maneira que nenhum comia mais, nem outro comia menos. Nenhum tinha de mais e outro tinha de menos. Porque esta era a ideia de Deus. Este era o pensamento de Deus, a igualdade entre eles. A fim de que haja igualdade. Vale observar que a economia do reino de Deus gera vantagens maiores que o investimento, pois os que doam ajuda material recebem os bens espirituais, os quais são muito mais valiosos, conforme Paulo escreve aos Romanos, capítulo 15, verso 27. Portanto, é importante, à luz de Paulo, da sua ótica, de que ajudar um menos favorecido, você ajuda um menos favorecidos, doando algo para suprir a sua necessidade física, e o seu retorno é de imediato, retorno espiritual, porque Deus não deixa nada de graça para ninguém. Terceiro tópico, cuidado com as ofertas. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 16 ao verso 24, Paulo resolve destacar o exemplo pessoal de Tito, como forma de serviço fraterno. Junto com Tito, outros irmãos escolhidos pela igreja participaram da coleta e juntos levaram a oferta à igreja da Judéia. Queridos, primeiro subtópico, a disposição de Tito, verso de número 17. Ainda seguindo o raciocínio acerca da boa vontade, Paulo cita o exemplo de Tito. A atitude dele ilustra bem a prática do amor cristão. O que é isso, pastor? Tito é o homem que Paulo mandou lá em Corinto para levar aquela mensagem aparentemente tão dura, né? Tito cumpre fielmente o seu chamado, cumpre cabalmente a proposta que lhe fora entregue, recebe aquele resultado positivo da igreja, e ele mesmo agora está dizendo: Pastor Paulo, apóstolo Paulo, eu estou disponível, se precisar de mim, eis-me aqui para ir lá também organizar essa coleta e trazer de volta aos irmãos que estão precisando na Judéia. Ah, que belo exemplo para todos nós, de quando percebermos uma necessidade, que quando percebermos que há algo faltando ser feito, a gente não espere que de repente o pastor esteja, às vezes o pastor está tão ocupado, às vezes o líder está tão ocupado, e muitas vezes nem percebe a lacuna que está ali. E tem alguém que às vezes está de braço cruzado, está olhando, está sabendo que precisa ser feito, mas eu só vou se me chamarem. E não se coloca à disposição. Queridos, uma lição muito linda que nós temos aqui. Eles se colocaram à disposição.
Mas um outro ponto muito importante para mim e para você também no texto é que ele se coloca à disposição e outros irmãos também se colocam. E quem são esses irmãos, pastor, que o texto não mostra? Ah, isso aqui é muito importante para mim e para você. Por quê, pastor? Porque esses irmãos precisavam da recomendação da igreja. Não seria qualquer pessoa que deveria cuidar desses valores preciosos para ajudar os outros irmãos. Eu estou me colocando à disposição. E qual o testemunho que a igreja dá a meu respeito? Ah, a igreja está dizendo, olha, eu assino embaixo. Nesse aqui eu assino embaixo. Pode mandar ele, pastor Paulo. Pode mandar porque pode colocar na mão dele ouro em pó. Porque vai chegar lá ouro em pó novamente para os irmãos. Isso é muito importante extrairmos do texto para nós. Eles estão se colocando à disposição, mas ao mesmo tempo que se coloca à disposição, eles têm a aprovação da Assembleia, da igreja, que está dizendo, isso é muito importante, meus irmãos, esse aprendizado para mim e para você. Temos a consciência daquilo que nós estamos fazendo e que a igreja pode depositar, sim, confiança naquilo que nós estamos realizando. Segundo subtópico, proceder honestamente. 2 Coríntios capítulo 8, verso 20 e 21. No verso 21, ele diz assim, pois o que nos preocupa é proceder honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. A luz do escritor é porque Paulo já tinha sofrido algumas acusações. Não porque ele tivesse usufruído ilicitamente de algum recurso, mas porque alguém já tinha falado algumas aberrações contra ele. Então, ao apresentar as melhores referências acerca da conduta daquele irmão, que foi eleito pela igreja, eleito para ser o companheiro de Tito, para levar a oferta, Paulo está demonstrando que a escolha do obreiro foi honesta e coletiva. Olha, irmãos, é vocês que têm que escolher, escolham entre vocês. E lá eles escolhem, mostrando, foi vocês, foi a igreja, honesta e coletiva para escolher o obreiro. Esse cuidado em mostrar total isenção e transparência na realização da coleta e das ofertas é concebível. Ele poderia dizer, olha, eu quero um obreiro tal para ir. Não, ele diz, olha, escolha entre vocês, para que vocês possam mostrar o melhor que vocês têm, que a gente possa colocá-lo sobre esse negócio. Afinal, ele já havia sido acusado, injustamente, claro, mas ele queria fugir dessa situação, evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva. Ah, foi quanto foi a oferta? É importante também, irmão, nesse ponto, a gente observar a transparência. Paulo deixa tudo muito transparente, quanto foi arrecadado. Por isso, ele quer pessoa de confiança para saber que tudo quanto foi arrecadado vai chegar lá do outro lado. Paulo age com cautela quando se trata dos adversários que espreitam uma oportunidade para inventar uma mentira e tentar envergonhá-lo. O valor arrecadado era alto, uma generosa dádiva, está no verso 20. A justificativa, o cuidado de enviar com Tito alguém escolhido pela igreja para que, diante dos homens, como diante de Deus, procedesse honestamente. Eis aí, eu quero que vocês enviem alguém que seja completamente confiável de vocês, tenham credibilidade de vocês, para que diante de Deus a gente esteja tranquilo, mas também diante dos homens ninguém possa pegar no nosso braço. Isso é muito importante, um conselho para mim, um conselho para você, para todos nós que administramos a obra de Deus, que administramos às vezes os recursos na casa de Deus, trabalharmos com transparência para que o coletivo, toda a igreja saiba do quanto foi arrecadado e também do quanto foi empregado, do quanto foi doado. Isso é muito importante, que possamos aprender com o apóstolo Paulo toda essa segurança, essa cautela, esse cuidado no administrativo das finanças também da igreja. Terceiro e último subtópico do comentário de hoje, companheiros de missão com Tito. 2 Coríntios capítulo 8, verso 22 ao 24. No verso 23, Paulo chama Tito de meu companheiro e cooperador do evangelho, cooperador com as igrejas. Já com respeito a esse terceiro integrante da equipe, ele diz que é um homem zeloso em muitas ocasiões e de muitos modos ele tem sido experimentado. De várias maneiras. Poderíamos dizer assim que ele tinha alcançado várias posições na igreja. Podemos dizer assim que ele teria sido um
um zelador da igreja de alta confiança que poderia deixar a chave da igreja na sua mão, que estaria em boas mãos. Poderia dizer que ele foi um bom líder, quem sabe, de evangelismo. Poderia deixar o equipamento de evangelismo na sua mão. Poderia dizer que ele foi um excelente auxiliar do trabalho, que poderia deixar a congregação sob seus cuidados. Poderia dizer que ele foi um excelente dirigente que fez um bom trabalho e trouxe bons resultados positivos para a igreja. Podia dizer que ele foi um diácono excelente em todas as missões que foi entregue em suas mãos. Ele deu conta do recado em todas elas, ou seja, ele foi experimentado de várias maneiras. Até galgar essa confiança de alguém, dizer, nós precisamos de alguém que vá com Tito para cuidar dessa coleta e levar aos irmãos lá na Judéia. Está aqui o homem, esta pessoa pode confiar. Este homem. Agora escute uma coisa, essa observação é muito importante, porque Paulo afirma que o terceiro missionário se tornou ainda mais zeloso pela muita confiança que passou a ter na generosidade da igreja de Corinto. Escuta uma coisa, por causa desse homem, escuta aí, irmãos, por causa dele ainda mais zeloso pela muita confiança que passou a ter na generosidade da igreja de Corinto. A igreja de Corinto agora contribui porque sabe que na mão daqueles homens que estão ali, cuidando daquela coleta, a prestação de contas será transparente e os valores arrecadados terão certeza que todos chegarão ao destino. Por causa desse zelo, por causa desse homem experimentado, e o zelo dele aumenta ainda mais. Todo esse destaque acerca das expectativas de Tito e dos demais em relação aos sucessos da coleta é uma eficiente maneira de desafiar os coríntios a cooperarem. Olha, o destaque, para quem é mesmo? Ah, irmãos, é diferente, né? Não, essas daqui a gente conhece, pode depositar. Sabe, quando a gente pede uma oferta na igreja, existe pessoas e pessoas. E existe pessoas que quando pede uma contribuição, a gente não tem como dizer não, não é verdade? Pois é isso que está acontecendo com a igreja de Corinto. Quem está organizando a coleta? Tito e esses companheiros aqui, de total confiança e credibilidade, testado por muitos crentes, um testemunho vivo, aí a igreja não pode dizer não. Ela tem credibilidade. E aí Paulo vai terminar agora o texto fazendo um apelo. Que apelo é esse, pastor? Que cuide bem deles. Que honrem também eles. Que amem eles. Eles são nossos companheiros. Eles estão aí como sendo nós próprios. Eles nos respondem por nós. Então cuide deles. Ame eles por onde eles passarem. Cuidem deles. Abençoe eles. Trate eles com amor, com carinho, com dedicação. Querido companheiro, querido pastor, querido professor, querido colega, querida professora, querido aluno, aluna, espero poder ter contribuído com você mais uma vez com esse comentário. E se Deus assim nos permitir, estaremos de volta no próximo, como o lema da nossa igreja, sal da terra e luz do mundo, e sempre avançando pela fé.